então, feita essa divisão, vamos então para o texto. Então ele começa, né, a introdução à estética dizendo: quaisquer que sejam o modo ou os meios pelos quais um conhecimento se relaciona aos objetos, aquele pelo qual se relaciona imediatamente a eles, e a que todo pensamento como meio, portanto, imediatamente se dirige, é a intuição. Tá? Então, aquilo que eu falei algumas vezes, o sentido que tem a palavra intuição no Kant, né? Que corresponde ao que seria a impressão sensível no Hume, digamos, né? Ao que muitas vezes a gente chama de percepção, enfim. Né? Claro que a gente vai ver aqui que tem uma caracterização que diferencia, né, de todas essas outras acepções, né, todas essas outras palavras e termos. Né? Mas, enfim, é disso que ele... Então, ela só tem lugar, porém, na medida em que o objeto nos é dado. Isto, porém, só é possível, pelo menos para nós, seres humanos, caso afete a nossa mente de um certo modo. Tá? Então, veja, a gente falou sobre a questão do, né, idealismo e realismo na última aula. Aqui, quando ele fala nos é dado, afete a nossa mente, isso parece favorecer qual leitura, na opinião de vocês? A realista, né? Porque tem alguma coisa externa afetando a nossa mente, né? Tocando, quer dizer, de algum modo mobilizando a nossa mente. Mente é uma palavra com a qual eu traduzi Gemüt, não é uma solução pacífica, muitos preferem ânimo. Então tem toda uma discussão sobre isso. Puxa, eu achava que estava carregado o computador, mas não está, eu preciso colocar ele na tomada. Acho que eu consigo colocar aqui. E de fato é uma tradução, é uma questão daquelas espinhosas, assim, das muitas, né? Que tem tradução do alemão para o português, dos filósofos, né? E do Kant, enfim, todos, né? Mas cada um tem as suas palavras mais ardilosas, digamos assim, né? E no caso, então, o que eu acabo percebendo e o que eu acabei fazendo, né? No contexto teórico, mente parece funcionar melhor aqui, por exemplo. No contexto prático e no contexto estético, ânimo parece funcionar melhor. Inclusive vai ter uma expressão que é Gemütszustand. Zustand é estado, condição, estado, né? Então seria estado de ânimo, né? Enfim, só para alertar vocês para essa questão. Tá? De todo modo, então, a ideia é, né, a nossa mente ela é afetada, então, pelo objeto. Isso é intuição. Tá? Bom, para que isso aconteça, então, né, a capacidade, receptividade de receber representações através do modo como somos afetados por objetos denomina-se sensibilidade. Tá? Então, essa é uma das faculdades subjetivas. O Kant é conhecido pelas faculdades, né? O Nietzsche, inclusive, a gente vai ver zomba disso, né? Coisa das faculdades. Então, o Kant, quando precisa, inventa uma nova faculdade e tal, né? Bom, aqui vejam que interessante, né? Que tem algumas nuances, né, no texto que embaralham um pouco a coisa, porque aqui ele fala receber representações. A princípio você imagina, bom, a gente recebe, né, o objeto, né, enfim, o objeto afeta a mente e a gente forma uma representação. Mas ele está falando que recebemos representações. Bom, os objetos nos são dados assim por meio da sensibilidade e apenas ela nos fornece intuições. Tá? Eles são pensados, porém, por meio do entendimento. E deste surgem os conceitos. Tá? Essa é aquela divisão principal, né, que a gente viu entre entendimento, a faculdade pela qual a gente entende, né, compreende, pensa os objetos, e a sensibilidade pela qual a gente recebe os objetos. Né? Todo pensamento, contudo, seja diretamente
seja por rodeios, indiretamente, precisa, afinal, por meio de certas características, referir-se à intuição. Em nós, portanto, à sensibilidade. Pois, de outro modo, nenhum objeto pode ser nos dado. Tá? Quer dizer, aqui é aquele aspecto, né, do Kant empirista. Né? Então, só tem conhecimento se tiver objeto dado na intuição. Senão não é conhecimento. Seja diretamente, seja indiretamente. Mas tem que ter, de algum modo, esse... tem que estar colado na sensibilidade. Né? Então, poderia pensar, né, que se a gente formula uma teoria, o que vai dizer se a teoria vale ou não? O teste empírico. Né? Quer dizer, justamente quando a gente vai checar na experiência, ou seja, por meio da sensibilidade, se funciona ou não. Né? Então, nesse caso, pensando numa teoria, seria uma relação já indireta, né? Porque a gente elabora a teoria, mas seja diretamente, né? No caso de um juízo simples como a luz é verde, seja indiretamente, tem que ter essa referência. Né? Então, esse seria o, vamos dizer, o lado empirista do Kant. Né? O efeito de um... Bom, eu vou prosseguir aqui, né? A leitura do segundo parágrafo. Então, passando ao segundo parágrafo. O efeito de um objeto sobre a capacidade de representação, na medida em que somos por ele afetados, é a sensação. Veja, aqui já não é o objeto que está produzindo o efeito na capacidade de representação. Antes ele tinha falado de receber representação, né? Então tem essas ambiguidades às vezes, né? Mas enfim. Então ele está falando aqui da sensação. A intuição que se relaciona ao objeto por meio da sensação é denominada empírica. Tá? O objeto indeterminado de uma intuição empírica se denomina fenômeno. O que é o fenômeno mesmo? Aquilo que aparece. Né? Vejam, na verdade aqui, né, é que entra propriamente o empírico, né? Porque a intuição, como a gente vai ver, tem um lado puro e um lado empírico. Quando tem a sensação, é empírico. Tá? Quando ele fala objeto indeterminado, quer dizer o objeto em geral, né? Qualquer objeto. Ele vai ser determinado justamente, né, no momento em que nós temos a experiência e o determinamos. Bom, ele prossegue então dizendo: aquilo que no fenômeno corresponde à sensação, eu denomino a matéria do mesmo. Mas aquilo que faz com que o diverso do fenômeno possa ser ordenado em certas relações, eu denomino a forma dos fenômenos. Tá? Daqui a pouco eu pus alguns slides ali, tentei fazer slides um pouco mais simples dessa vez, para botar essas noções que estão aparecendo aqui. Tá? Bom, aqui ele retoma, né, como eu acho que eu já comentei, né, a velha distinção aristotélica entre forma e matéria. Né? Então a matéria é dada pela sensação. Né? A forma é aquilo que permite organizar esse material da sensação. Como aquilo que permite ordenar e colocar as sensações sob uma certa forma não pode, por seu turno, ser também uma sensação, a matéria de todos os fenômenos nos é dada, então, a posteriori, mas a forma dos mesmos já tem de estar pronta a priori na mente. Vejam que interessante essa frase, né? Já tem que estar pronta a priori na mente. Quer dizer, a nossa mente tem que estar configurada de tal maneira que ela tem isso pronto, né? Vamos dizer, está pronta para receber e organizar a informação que vem pela sensação, a informação empírica. E, portanto, tem de poder ser considerada separadamente de toda sensação, a forma. Né? Tá? Então vejam, né? Quando ele fala já tem de estar pronto a priori na mente, né? Quer dizer, aí entra, é aquela dificuldade que eu sempre comentei, né? O meu a priori é constituído na e pela subjetividade, ou bem a mente está em alguma conexão prévia, desconhecida, né, com um a priori que não se reduz à subjetividade, seja lá o que for isso. Né?
quando, por exemplo, né, os neocantianos, o Cassirer e tal, ele vai insistir que a subjetividade, né, na verdade, é a razão, não é subjetividade. Então, né, o que seria o a priori? Onde está o a priori? Né? Se recoloca o velho problema. Mas, enfim, né, por outro lado, a gente pensar que é subjetivo, a gente vai falar mais disso, né, também causa aquele estranhamento que eu já comentei. Né? Bom, então o Kant prossegue. Eu denomino puras em sentido transcendental. Vocês lembram a diferença entre transcendental e transcendente? Né? Todas as representações em que não se encontra nada que pertença à sensação. Então, veja, puro vai ser sempre aquilo que não tem material empírico, que não tem matéria empírica. O puro é o contrário do empírico. Tá? Assim, por isso que a crítica da razão pura significa, quer dizer, o objeto principal do Kant, quer dizer, o que ele está estudando? Ele está estudando como é constituída a nossa subjetividade independentemente do material empírico. Ele não vai analisar material empírico, ele não vai fazer ciência, né, aqui. Assim, prossegue ele, a forma pura das intuições sensíveis em geral, nas quais todo o diverso, né, toda a diversidade dos fenômenos é intuído em certas relações, será encontrada a priori na mente. Tá? Então, veja, qual que é o raciocínio, né? Se nós temos uma faculdade de receber os objetos pela sensação, assim vem a matéria, mas nós já temos, vamos dizer, uma configuração pronta para recebê-los, né, que vai organizar a informação, isso está a priori na nossa mente. Essa é a ideia. Tá? Quer dizer, ele está esmiuçando aqui, né, um dos aspectos daquilo que eu falei, né, de maneira mais geral nas aulas anteriores. Esta forma pura da sensibilidade também se denominará ela própria intuição pura. Então ele também denomina, né, a forma pura da intuição de intuição. Se eu retiro da representação de um corpo assim aquilo que o entendimento, veja, essa passagem é interessante para a gente tentar entender um pouco melhor, né, como que ele chega aí e o que ele entende, né, por essas coisas todas. Então, representação de um corpo, aquilo que o entendimento nele pensa, se a gente retira isso, como, por exemplo, substância, força, divisibilidade, etc. E também aquilo que nele pertence à sensação, como impenetrabilidade, dureza, cor, etc., ainda me resta algo dessa intuição empírica, a saber, extensão e figura. Estas, então, pertencem à intuição pura, extensão e figura, que mesmo sem um objeto real dos sentidos ou da sensação, tem lugar a priori na mente como uma mera forma da sensibilidade. Deixa eu pegar aqui o mouse para poder mexer nos slides. Bom, isso aqui é um esqueminha do primeiro parágrafo, né, que a gente estava lendo. Acho que não é necessário a gente se aprofundar nele agora. Aqui eu vou... É uma tentativa de pensar todas essas palavrinhas, né, que ele usou, né, intuição empírica, sensação, intuição pura, mas isso também a gente vai precisar de mais elementos, depois eu volto a isso. Aqui que eu queria agora chegar, porque nesse parágrafo, nessa passagem que a gente acabou de ler, o que ele está dizendo, né? Então nós temos um corpo, vamos supor uma árvore. Segundo ele, essas propriedades, substância, força e divisibilidade, seriam formais, ou seja, nós atribuímos, por meio do entendimento, ao objeto. Né? Então, a substância, né, corresponde, via de regra, àquilo que vai receber o nome, né, e do qual a gente vai predicar coisas, que vem da velha noção aristotélica de substância, né, de ousia. É aquilo que não pode ser predicado de outras coisas, mas recebe os predicados. Então, no caso seria a árvore. A força. Por que a força? Porque a força já supõe uma relação entre
os corpos, que é, digamos, determinada por leis da natureza, e essas leis da natureza, como a gente viu, são, de algum modo, né, quer dizer, estabelecidas pelo entendimento. Então, a força depende da lei da gravidade. Né? Então, quer dizer, a força, por exemplo, que a árvore exerce, né, sobre o chão, né, ou sobre, eventualmente, né, se ela venta, alguma coisa que esteja do lado, enfim. E divisibilidade, né, que a gente pode, evidentemente, quer dizer, conceber qualquer corpo como divisível e uma divisibilidade que progride, a princípio indefinidamente, quer dizer, não sabemos, né, vai ter a questão do átomo, etc. Mas tudo isso seriam propriedades do corpo que são formais e que, portanto, dependem do nosso modo de organizar os objetos da sensação. Tá? Sempre lembrando aquela coisa, bom, né? É estranho pensar que isso é subjetivo, né? Que nós estamos organizando tudo que está lá fora. Aí vem toda aquela discussão que eu já coloquei, mas nos termos do Kant, né, seria assim. Na discussão anterior, isso poderia acabar, né, levando a pensar o intelecto divino, por exemplo. Tá? E tem aquelas outras que são a matéria propriamente dita, obtida pela sensibilidade. Né? Então, no caso, para a gente fica mais fácil pensar nas cores. Né? Então, o verde, o marrom, as cores do objeto vêm, né, por meio da sensação. A dureza, né, o tipo de material, a impenetrabilidade. Então, tudo isso são coisas que a gente descobre sobre o objeto por meio da sensação, por meio dos sentidos. Então, tem propriedades que, digamos, são parte dessa nossa ordenação por meio do entendimento e outras que são, de fato, obtidas pela sensação. Se a gente tira isso e tira aquilo, ou seja, tira tudo que o entendimento colocou, e tem outras coisas, né, porque ele coloca essas três, etc., e aqui também, etc., o que fica? Fica só extensão, que é uma coisa que no Descartes, né, era justamente o que caracterizava os corpos, e a figura. Então, vamos dizer, eu tirei as cores, né, para ilustrar. Então, vamos dizer, fica uma certa extensão, não, ela ocupa um certo espaço, portanto, e o contorno, vamos dizer, né, a figura dela. Isso, vamos dizer, é o que está na intuição propriamente dita, na intuição pura, né, a qual a gente chega, então, tirando, né, o que foi colocado por outras, né, pelo entendimento e pela sensação. Tá? E aí, bom, o que ele vai fazer? Então, aí ele fala, a ciência que vai estudar os princípios da acessibilidade e estética, parará. Depois vai ter a lógica, então a estética, né, como já tinha mostrado para vocês, vai estudar a sensibilidade, a lógica vai estudar os princípios do pensamento. Tá? Na estética transcendental trata-se, então, de isolar a sensibilidade, né, e tirar também tudo que vem da empiria. Né? Fala. Posso falar agora? Você quer? Pode. Uma coisa que eu não tinha entendido é porque ele coloca a impenetrabilidade na sensibilidade. Se antes, quando ele fala dos juízos analíticos estéticos na introdução, ele fala que a gente pode conhecer a impenetrabilidade como propriedade analítica, pertencente ao conceito de corpo. Não sei se Boa pergunta. Posso conhecer o conceito de corpo antecipadamente, de maneira analítica, por meio da extensão, impenetrabilidade e forma. Porque aqui está só extensão e forma, né? Que são todas pensadas nesse conceito. É que o conceito, né? O conceito, aqui ele está falando da intuição, especificamente, né? O conceito pode ser um conceito empírico. E mesmo assim você fazer um juízo analítico sobre o conceito empírico. Né? Então o conceito eventualmente já tem algum elemento empírico, né? Que está presente em todo e qualquer corpo, digamos, né? Entendi, mas é porque ele fala que
no juízo analítico é inteiramente desnecessário isso aí para a experiência, já que os predicados já estão contidos no sujeito. Então, mas o conceito pode ser um conceito empírico. E uma vez que você já tem o conceito, vamos dizer, você não precisa ir pela experiência, mas não quer dizer que você está necessariamente operando com um conceito que é ele mesmo inteiramente puro. Entendi. Não é uma coisa estanque, né? Pode ser... Pode. Mesmo que seja derivado da experiência, pode ser... Pode ser. Né, sei lá, o conceito de cachorro. O cachorro tem 4 patas. Né? Seria um juízo analítico, imagino eu. Né? Alguma coisa nesse, quer dizer, porque o analítico ele não é necessariamente, ele não diz respeito só ao que é a priori. Se fosse um juízo sintético a priori, aí sim, aí complicava. Aí estaria talvez caindo numa contradição, digamos assim, né? Impenetrabilidade, acho que a gente não tem essa forma para perceber É. Mas entendi. Interessante essa observação, né? Mas é por aí, assim. Obrigada. Eu não entendi porque que o peso ele faz parte do visual. Do formal. Formal, isso. Como o objeto altera os outros objetos em volta, seria isso? Tudo que envolve relação entre objetos é formal, porque nós é que estabelecemos as relações. Então, lembrando, né, aquela ideia de que a experiência ela é constituída pela sensibilidade, pela sensação e pelo entendimento. Então, o nosso entendimento é que organiza a experiência, que relaciona os fenômenos. Então, tudo que envolve relação é formal. O peso envolve relação porque supõe a lei da gravidade. Né? No espaço não tem peso. Né? No espaço... Enfim. O que é formal é discursivo. Poderia dizer isso. Por isso que o espaço não é formal, não é intuitivo. Não é intuição, porque não é discursivo. Mas é formal também, porque é forma da intuição. Só que não é formal do entendimento, não faz parte da forma do fenômeno que é dada pelo entendimento. É cheio de, como eu falei, né? Tem muitas nuances aí, né? Não é uma coisa simples mesmo. Deixa eu ver. Aqui, eu talvez adiante uma coisa ou outra, né? Mas aqui só então, antes de essa parte introdutória, né? Ele termina anunciando, então, que as formas vão ser o espaço e o tempo, e ele vai falar do espaço. Então, esses 2 parágrafos eu não cheguei a ler, né? Eu avancei um pouco mais rápido, né? Que eu estou tentando, enfim, a ideia é passar o texto todo, né? Então eu vou pular alguns trechos, né? Vou ler alguns que eu destaquei como que me pareciam mais importantes para a gente ler juntos. Então aqui eu tentei pensar, né? Esses como diferentes níveis, né? Mas vejam, né? Porque eu coloquei, enfim, né? Usei essa figura do olho, né? E como se fosse assim, né? Um foco mental, né? Vamos dizer, está em volta do olhar, né? A gente está olhando para as coisas e ao mesmo tempo, né? A gente está projetando, constituindo, né? Justamente o que depois, né? A gente vai chamar de perspectiva. Então, o próprio, vejam, né? Quando a gente olha para os objetos, tudo isso está operando ao mesmo tempo. Tá? Eu coloquei aqui em níveis, né, para a gente pensar a relação com esse externo a nós, né, que tem toda aquela ambiguidade, né, que a gente já discutiu, mas, enfim, essa ideia aqui que ele fala, né, do objeto que nos é dado, né, nossa mente é afetada pelos sentidos, né, quer dizer, então aqui a gente tem o olhar, então a gente vai ter a sensação, né, então aquilo que a gente está vendo, né, eventualmente tocando, ouvindo, etc., né, com sentidos. Para que a gente possa sentir,
está pressuposta a intuição pura, ou seja, o espaço. Né? Então, a espacialidade, né? Enfim, depois tem um outro desenho para pensar o espaço, né? Mas ele está pressuposto nessa. Tá? A intuição empírica só é possível porque tem a pura. E, a partir delas, né, a gente tem a representação, que também está nesse nível ali, né? Que uma hora ele falou a representação que é dada, na capacidade de representação, o objeto é dado para a capacidade de representação, né? Representação, lembre-se, né? O Descartes fala o tempo todo lá, ele está duvidando das coisas, né? Pode ser tudo só representação, etc. Né? Então, a representação, basta a gente, né, como sempre falo, né? Você está olhando, né? Eu estou olhando aqui para a lousa, se eu fecho o olho, eu continuo vendo, entre aspas, a lousa. Por quê? Porque a representação da lousa ficou aqui. Né? Bastou eu olhar, ela já está feita. Né? Então a gente olha, já representa. E já tem a faculdade do entendimento também formalizando, dando propriedades. Né? Então quando eu olho aqui, eu já sei que tem uma lousa. Né? Eu sei que ela é verde. Né? Eu já estou relacionando. Enfim. Então, tudo isso junto, digamos assim, né, no ato de olhar. Todas essas propriedades tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, digamos assim, né? Então tem esse entendimento mais imediato, né? E o pensamento num sentido um pouco mais geral, né? Por isso que eu coloquei ali mais recuado. E vamos dizer, na verdade a mente seria, né, tudo isso, né? Só que tem esse lado que diz respeito ao contato com o mundo, por meio dos sentidos, né? E isso que seria interno, que ele vai chamar, a gente vai ver, de sentido interno, que é o que a gente chama de eu. Isso que a gente percebe de alguma maneira como eu, né? Dentro de nós. Mas que a gente não sabe, a gente não vê, não toca. Então, eu gostaria de exemplificar, né, para ver se isso entra na minha cabeça. Então, por exemplo, acho que todo mundo já deve ter visto aquelas imagens que aparentemente são borrão. Uhum. E depois, quando você recebe uma informação, você consegue visualizar uma imagem naquele borrão. Uhum. Na minha época era muito comum achar a imagem de Jesus Cristo, um monte de borrão, né? Mas hoje tem muitas outras coisas. Né? Então, vamos lá. Eu estou vendo um borrão. Aí eu classifiquei como borrão, tive aquela sensação de borrão, entendi como algo que não tem nenhuma explicação lógica, não tem nenhum conhecimento específico, nem utilidade, nem nada. E aí eu consigo ver, por exemplo, uma abelha naquele borrão. As pessoas me falam que aquilo é o negativo da foto de uma abelha, me mostra a abelha. Primeiro as pessoas te falaram para você ver a abelha. Isso é importante. Isso. Né? Porque se você vê uma abelha real, você já vai saber que é uma abelha. Nesse caso, você precisou de uma informação. Isso. Então, isso ajuda talvez a entender justamente isso, né? Então. Quer dizer, o entendimento, ele precisa de aprendizado. Né? O bebê nasce, olha para o mundo em volta dele e ele não entende nada. Né? Isso vai ter que ser desenvolvido. Nesse caso, você foi apresentado a uma imagem que você nunca viu. Isso. E aí, a partir do momento que foi apresentada uma imagem que eu nunca vi, houve uma reestruturação de tudo isso. A sensação entra onde? O espaço. Então, a sensação daí, a visão do borrão. Não. Inclusive, a ideia do borrão é interessante para ilustrar a sensação. E como que o intelecto que organiza. Quando você tem a informação, você conseguiu organizar. Ou seja, você está no mesmo lugar, olhando para a mesma coisa. A partir do momento que você tem uma informação, isso te permite ressignificar. Isso. É interessante para pensar essa função do entendimento já na própria intuição sensível. A sensação é o que você está vendo. Isso é a sensação. É a intuição empírica.
Você tem um desenho diante de você, como eu tenho a lousa aqui, né? Que eu dei como Mas a exemplo. sensação muda a partir do momento que eu reorganizei como abelha ou não? A sensação em si não, mas a sua intuição como um todo, vamos dizer, a sua percepção como um todo, sim. Por isso que tudo isso constitui a percepção. Né? Aí vamos supor que a partir do momento que eu entendi que é uma abelha, me dá um calafrio porque eu tenho medo, eu posso morrer com picada de abelha. Onde entra isso? Não, isso já é outra coisa. Aí já Não vai é ser... sentido interno. É no sentido interno, isso se dá no sentido interno. Né? Mas isso é um sentimento de medo, né? Que aí já supõe uma análise psicológica, enfim, que varia do sujeito para sujeito. Isso, é isso que eu quero entender. Mas o medo você sente onde? Né? Quer dizer, quando você está olhando aí, você sente medo. Esse medo está dentro de você. Né? Porque não tem, vamos dizer, você até poderia pensar uma situação em que o medo fosse um sentimento que seria necessariamente despertado, né? Sei lá, Sim. um leão avançando na direção de qualquer um de nós, a gente vai ficar com medo, né? Mas nesse caso você tem uma coisa que seria meramente aquilo que eles chamam de meramente subjetivo, né? Mas de um modo geral, os sentimentos, né? Tudo que é da ordem do psicológico é de um outro domínio, que ele vai analisar, digamos, na parte da filosofia prática, né? Então, o sentido interno, eu posso dizer que ele é subjetivo, individual. Não. É subjetivo, objetivo. Todos nós temos. E há uma série de propriedades do sentido interno que são comuns. Entendi. A todos nós. Inclusive, essa que permite articular as coisas. O sentido interno está o tempo todo. Tudo isso está junto em ação, né? Não são coisas que estão separadas. A gente é isso tudo. Então, a gente está operando a partir do... É como se o sentido interno fosse o foco a partir de onde a gente abre essa perspectiva de olhar para o mundo. O bebê, quando nasce, já tem isso. Só que ele não sabe de nada, né? Ele não entende nada do que está se passando. Ainda não sabe. Inclusive vai demorar para se entender como eu, né? A gente sabe disso. Mas está tudo ali já. Agora, a questão é que cada um vai desenvolver as suas características próprias, né? E isso vai fazer com que a gente tenha uma série de diferenças. Diferenças que se dão internamente, né? Mas com também vamos dizer, repercutindo, né? na relação com o mundo. Cada um tem uma aparência, por exemplo. Né? Nós somos esse conjunto, sentido interno e externo. Agora, desculpe, só para mim tentar entender. Então, eu vi o borrão, eu tive uma sensação, eu tive a intuição pura e representei como um borrão e entendi como um borrão. Uhum. Meu pensamento como um borrão, fim. E sentido interno como um borrão. A partir do momento que eu sou infectada com uma informação, muda tudo, começa um outro processo. Ou é o mesmo processo? O mesmo processo, né? Você está ali na hora, recebeu a informação, você de repente percebeu uma coisa que você não estava percebendo antes, né? Aí entra onde isso? Na intuição? No entendimento. Não entendi. Então, aquilo tudo permanece. A representação, a intuição, a empírica. Sim, tudo. sim. Tá bom. Obrigada. Bom, então, passando para a parte do espaço mesmo, né? O Kant faz essa distinção entre exposição metafísica e exposição transcendental. Só uma observação, né? Quando ele apresenta a ideia de estética, ele faz uma nota falando que ele não está se referindo ao gosto, à questão do gosto, justamente ao domínio da arte, né? Inclusive, ele fala da tentativa de fazer uma ciência, né? Da arte, da estética, do juízo do gosto, né? Da crítica do gosto, e fala que é uma tentativa vã. Ou seja, nesse momento ele ainda não tinha o projeto de fazer uma crítica do gosto, né? Ou pelo menos ainda não tinha isso, claro, a possibilidade de fazer isso, né?
que é uma coisa que ele vai fazer na terceira crítica. Bom, então, peraí. Então, na exposição metafísica, ele vai... ele começa dizendo o seguinte: por meio do sentido externo, então vejam, por meio do sentido externo, uma propriedade de nossa mente, tá? Então, mesmo o meu desenho, né, já tem aí, porque eu coloquei a mente aqui, mas a mente, como eu disse, né, é tudo isso. Tudo isso é o sujeito, né, tudo isso somos nós. E a sensibilidade é uma faculdade. Então, o sentido externo é isso que é constituído por olhar, toque, audição, etc., os 5 sentidos, né? Então, por meio dele, nós nos representamos os objetos como fora de nós, e todos eles no espaço. Aí são determinadas ou determináveis sua figura, sua quantidade e sua relação recíproca, né? As relações entre os objetos, né? A figura, como a gente viu, a quantidade, quantos, né? O sentido interno, aí é que ele vai falar, né? Por meio do qual a mente intui a si mesma ou a seu estado interno, não fornece de fato nenhuma intuição da alma mesma como um objeto. Ele é, no entanto, a única forma determinada sob a qual é possível a intuição do seu estado interno, no sentido de que tudo o que pertence às determinações internas é representado em relações de tempo. Então vejam, o sentido interno seria essa intuição da mente ou do ânimo, né? Enfim, como eu traduzi, por meio da qual ela intui a si mesmo. Quer dizer, cada um de nós, quando a gente se refere ao eu, né? A gente está se referindo a quê, exatamente? A algo que a gente percebe, né, segundo o Kant está dizendo aqui, internamente. Só um segundo. Como isso não tem dimensão espacial alguma, né, só tem a dimensão temporal. Então, por exemplo, né, aquela representação que eu fiz da lousa naquele momento, agora, eu não vou lembrar exatamente como eu lembrava logo depois que eu fechei o olho, né? Mas eu consigo relacionar as duas representações como? Temporalmente. São 2 momentos diferentes da representação. Fala, Júlia. Professor, a intuição, dá para dizer que ela é uma forma e o conhecimento é matéria? Porque assim, conhecimento não, entendimento. Porque eu estava considerando essas 2 coisas a mesma coisa, mas não é, né? A intuição e o entendimento. Não, tanto a intuição como o entendimento, o entendimento ele fornece a forma para os objetos, só a forma. A intuição ela tem um lado formal e um lado empírico, que é a sensação, mas tem a intuição pura, que é o espaço e o tempo em última instância. O espaço e o tempo são formas da intuição, então a intuição também tem esse aspecto formal dado por espaço e tempo. Mas a intuição ela não tem assim conteúdo. A intuição pura não. É espaço e tempo. Espaço e tempo não são objetos. Eles são condições de possibilidade do dar-se dos objetos para nós. Digamos assim, né? Eles tornam possível a sensação. E no caso que ambos tornam possível a percepção das coisas no mundo, e no caso do sentido interno, só o tempo, porque não tem espacialidade. Mas é interessante, né? Porque você vê, o Kant está dialogando, né, com toda uma tradição que está pensando o quê? Como é que a alma conhece a si mesma, né? Essa ideia de uma intuição da alma, coisa que ele vai recusar o tempo todo como um conhecimento, porque não tem, né? No fim das contas é uma espécie de X, né? O eu, mas não tem como definir propriamente, a não ser como essa condição formal que reúne tudo isso daí, né?
O eu que acompanha todas as representações, como ele diz, né? Então, não sei se faz sentido para vocês, né? Eu dei o exemplo da minha representação, mas se a gente lembrar do sonho, por exemplo, né? O sonho que teve à noite. Ora, o sonho não estava acontecendo no espaço, né? Mas tinha toda uma sequência de acontecimentos. Essa sequência, ela não poderia haver se não houvesse uma temporalidade no próprio sentido interno. Quer dizer, internamente nós temos o quê? A gente se lembra de coisas que aconteceram, né? A gente pensa no que vai acontecer. Então, a temporalidade, ela está ligada ao sentido interno. É interessante pensar, né? Quer dizer, o Heidegger acabou resolvendo cavucar aqui para ver se saía alguma coisa, né? No livro Kant, o Problema da Metafísica. O tempo, prossegue o Kant, então, né, não pode ser intuído externamente, assim como o espaço não o pode como algo em nós. Tá? Assim, né, quer dizer, na verdade, o tempo vai acabar sendo também condição de possibilidade da experiência, mas a articulação, né, dos objetos temporalmente. Quando a gente só olha para as coisas, vamos dizer, nesse só olhar, a gente tem o quê? A gente tem espaço. É como, vamos dizer, o tempo está em nós, de alguma maneira. É um pouco essa a ideia. Fala, claro. Mas essa passagem é muito complicada para eu entender. Porque tipo, eu entendi que as formas por acessibilidade estavam na realidade na medida em que elas são aprendidas por nós dessa forma. Então o espaço e o tempo estão na percepção dos objetos, na experiência, na medida em que são aprendidos por alguém. Mas essas formas de espaço-tempo, elas estão... Mas veja, o espaço e o tempo, eles não são apreendidos. Eles são condição de possibilidade da apreensão. Sim. Tá. Sim. Eles tornam possível a apreensão. Sim. Mas na medida em que eles tornam possível a apreensão, eles são formas... É que eu pensava dessa forma assim. O espaço e o tempo condicionam a experiência interna do sujeito com ele mesmo e externa da experiência. E aí ele vem falar aqui que o espaço não condiciona a experiência, não condiciona a experiência interna, a vida interna. Não. É isso que eu acho muito difícil de entender, porque a gente tem, mesmo que a gente conecte representações temporalmente na nossa cabeça, nessas representações existe uma ordenação espacial. Sim. E mesmo... Mas o espacial se refere a objetos fora de nós. Uhum. Mesmo no sonho, se você pensar, né? Você está sonhando, você tem coisas acontecendo no sonho que supõem a espacialidade que você conhece, que você, sei lá, coisas que você viveu já, etc, né? Enfim, a gente poderia pensar na interpretação do sonho do Freud, coisas desse tipo e tal. Né? A espacialidade está pressuposta. Mas você não tem, de fato, o seu sonho, ele não está acontecendo em espaço algum. Entendi. Tá. É que não está acontecendo em espaço algum, mesmo que essa representação interna seja espacial. Sim. Uhum. Porque o espaço está referido ao externo. Entendeu? Quer dizer, como eu né, olhei, fechei os olhos, né? Eu estou vendo, né? Estou vendo entre aspas, eu estou representando a sala, sei mais ou menos onde está cada um, a lousa e tal. Só que isso já não tem espacialidade aqui dentro. Uhum. Eu abro o olho, volta a ter espacialidade. Entendi. Nossa. Mas eu fecho o olho, vamos dizer, passam-se alguns segundos, né? E está aqui correndo, né? Eu posso, inclusive, na minha representação, imaginar onde está o Pedro e imaginar onde está o Daniel, né? Então eu estou mexendo aqui espacialmente na minha representação, mas na verdade, né, o que eu fiz? Eu estou em diferentes momentos do tempo pensando coisas diferentes sobre a minha representação, que é espacial. Tipo, como que não tem realidade empírica, tudo bem? Tá aqui dentro. Uhum. Tá, obrigada, entendi. Mas é a questão do tempo. Como dizer que o tempo não tem realidade objetiva no espaço? Então, isso aqui é mais difícil de entender, né?
Porque é como se as coisas estão postas sem temporalidade no espaço e, por meio do sentido interno, através da imaginação, lá no esquematismo, é que a gente vai... Lembra que eu falei do desenho animado? Que a gente vai conectar e animar, dar movimento para as coisas, né? Por isso que né? Enfim, por isso que o Heidegger achou interessante, né? Porque a temporalidade é como se ela vivificasse o mundo, digamos assim, né? Anima. A ideia do desenho animado é interessante. É como se, está tudo parado, né? Por meio do sentido interno a gente bota para rodar as coisas, né? Bota para... Sempre lembrando aquele estranhamento, né, de pensar que nós estamos, né, que vejam, né, por isso que eu coloquei na pasta também um artigo do Paul Guyer, que eu traduzi o ano passado para a disciplina, em que ele fala do Hegel, da crítica do Hegel, né, e procura defender o Kant da crítica do Hegel, que ele é um kantiano, né, ele que dirige a coleção toda das obras completas da Cambridge e tal, junto com Alan Wood, esse do livrinho sobre o Kant. E que você que colocou, quem colocou? Você colocou um texto na pasta? Foi você, né? Foi. Então, eu coloquei lá, ó, o texto está como Guyer Paul, o idealismo absoluto e a rejeição do dualismo kantiano. Aí a primeira citação que ele faz do Hegel, olha o que o Hegel fala. A objetividade do pensamento, no sentido kantiano, é ainda subjetiva em certa medida. De acordo com Kant, os pensamentos, mesmo sendo categorias universais necessárias, são apenas nossos pensamentos, separados das coisas por um abismo intransponível, já que essas existem fora do nosso conhecimento. O mesmo vale para espaço e tempo pensados como, né, formas da sensibilidade. E aí o que o Hegel tenta? Né? Ele fala, mas a verdadeira objetividade do pensamento significa que os pensamentos, longe de serem meramente nossos, têm de ser ao mesmo tempo a essência real das coisas e do que quer que seja um objeto para nós. É como se ele jogasse para as coisas em si, né? E falasse, olha, o que a gente pensa, na verdade, é o que acontece, né? Enfim, ou seja, por que eu citei? Para voltar aquele estranhamento, né, que a gente sente por ser subjetivo, né? Mas o Cassirer, de outro lado, defendendo Kant, vai falar, não, vamos esquecer a palavra subjetivo. São estruturas, a priori, por meio das quais a gente faz a experiência, a gente vive no limite, né? Porque a gente não sabe muito mais a respeito, né? Vamos dizer, não tem muito o que dizer a respeito de espaço e tempo, sei lá, né? Einstein tem a teoria, né? Espaço do tempo, enfim, eu não sei como é que isso evoluiu depois, mas a princípio é um pouco, né? Kant está tentando pensar quais são as condições de possibilidade, ou seja, o que está possibilitando, né? Então, quando eu fiz a pergunta lá no começo da primeira aula, né, para vocês, o que caracteriza todas as coisas que existem, né? A gente logo falou de espaço e tempo, né? Porque tudo que a gente percebe no mundo está dado no espaço e no tempo, né? Então, vamos dizer, são condições universais da experiência. E o que o Kant faz, né? Tudo que é universal, como é que ele explica, né? Ele explica remetendo à subjetividade. Ele não pode remeter para o intelecto divino. Essa regra, vamos dizer, a nova regra do jogo. Depois do Hume não pode mais falar que é o intelecto divino. Então, né, num certo sentido seria mais plausível, né, até pensar que é o intelecto divino, porque, enfim, se são as coisas fora de nós, né, mas, né, não é, o Kant está tentando outra saída, né, mas vamos dizer, a questão, né, que está em jogo é essa, né. Então, e aí ele, depois dessas afirmações, né, que eu li, ele se pergunta, o que são então o espaço e o tempo? São entes reais? Ou seja, como a cadeira, a lousa, cada um de nós?
A gente consegue tocar, ver o espaço em si, o tempo em si? Não, né? No entanto, eles estão pressupostos o tempo todo em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vê. Né? São apenas, diz o Kant, são apenas de fato, perguntando, né? São apenas de fato determinações, ou mesmo relações das coisas, mas tais que pertenceriam às próprias coisas mesmo que não fossem intuídas. Esse artigo do Geyer é interessante, para quem quiser dar uma olhada, né? Porque ele reconstitui um pouco a discussão do Kant com Newton, Leibniz e tal, sobre essa questão do espaço e tempo, né? Que estava todo mundo quebrando a cabeça para tentar, né, dizer o que são espaço e tempo, né? O Alemuth fala um pouquinho. É. Ou são tais que só se ligam à forma da intuição e, portanto, à constituição subjetiva de nossa mente, sem a qual esses predicados não poderiam ser atribuídos a coisa alguma. Porque vejam, né? Ele fala, dizem respeito à forma da intuição. Por quê? Porque tudo que a gente intui está no espaço e no tempo. Né? Ora, então, se não está nas coisas mesmas, onde eu vou supor que está? Né? Quer dizer, o Kant pensando no vocabulário da filosofia da época, né? Enfim, e não está em Deus, né? Então, ele fala que são subjetivas. E aí ele vai, né, expor o conceito de espaço. Que é a resposta dele, né? A terceira. Oi? A terceira é a resposta dele, né? O item 3, você diz? É, tipo, o que são então espaço e tempo? São entes reais? Não. São determinações? Não. Ah, sim, a terceira pergunta, né? Uhum. Isso, exato. Aí ele já indica, né? Meio como que, né? Descartando as alternativas, sobra essa, né? Um pouco esse o raciocínio. Então ele começa dizendo, como eu disse, né? A 1 e a 3 são negativas, a 2 e a 4 são positivas, né? As caracterizações. Então, na primeira, deixa eu ver se eu fiz algum slide aqui antes. Aqui eu já volto para aquele ali. O espaço não é um conceito empírico que tenha sido derivado de experiências externas. Ou seja, a gente não obteve a noção de espaço por meio da indução, né? Que era o método, né, que o Hume dizia que tudo vem da experiência, em última instância seria talvez por indução, né? Então, todos os homens são mortais. Todas as generalizações que a gente faz, o espaço não é esse tipo de conhecimento. Né? Pois, para que certas sensações sejam referidas a algo fora de mim, isto é, a algo em outro lugar do espaço que não aquele em que me encontro, né? Então, a cadeira, por exemplo, ou o sol, estão em outros lugares do espaço. Né? E para que, do mesmo modo, eu as possa representar como externas, umas ao lado das outras, no caso a cadeira e o sol estão meio longe, né? Mas, enfim. Portanto, não só diferentes, mas como em diferentes lugares, para isso a representação do espaço já tem de servir de fundamento, ou seja, eu estou pressupondo o espaço. O espaço, percebem? A questão do Kant é essa. Lembra? Eu insisti muito nas primeiras aulas, eu falo, são pressupostos. Tá falando o seguinte, olha, o espaço e o tempo estão pressupostos na experiência. Quando a gente fala, olha, o sol está lá, a árvore está ali, vocês estão aí, né? O espaço está pressuposto. Ele não, né? A gente não está configurando o espaço ao fazer isso ou aquilo, né? Ele está pressuposto. Então ele serve de fundamento para essas intuições, né? Para essas representações. A representação do espaço não pode, assim, ser extraída da experiência a partir das relações do fenômeno externo. Mas é antes esta experiência externa que só é possível por meio de tal representação. Ou seja, primeiro eu tenho que ter pressuposta previamente a representação do espaço e previamente num sentido tal que
Não é que eu elaborei ela a partir da experiência e sei. Não. Né? O bebê, quando nasce, já tem a espacialidade, digamos assim. Né? Já está pressuposta a espacialidade para que ele possa, né, ver aquele monte de coisa que ele não sabe, faz a mais remota ideia do que seja. Né? Já está pressuposta ali. Para que ele possa fazer as representações, a princípio, deve ser um monte de borrão, né? Depois que vai. Né? Aí vão colocar o móvel no berço, ele vai começar a ver os bichinhos e tal, né? Vai começar a representar as coisas. O espaço está pressuposto o tempo todo. Esse é o ponto, né? Então, o espaço não é uma coisa como as outras. 2. Aí, positiva. O espaço é uma representação necessária a priori que serve de fundamento a todas as intuições externas. Né? De certa maneira, isso é um desdobramento do que ele acabou de dizer. Né? Ele disse o que não era e encaminhou para cá. Vou pular um pouquinho. 3. Porque, de certa maneira, quando ele dá a negativa, ele já indica, né, a positiva que vem em seguida. O espaço não é um conceito discursivo, né, aquilo que você tinha falado. Não é um conceito discursivo, ou como se costuma dizer, um conceito universal das relações das coisas em geral, mas sim uma intuição pura. Pois, em primeiro lugar, só se pode representar um único espaço, e quando se fala em muitos espaços, entende-se por isso apenas as partes de um mesmo e único espaço universal. Né? Então, isso a gente pode fazer, a gente pode supor espaços, né, num sentido específico, porque aí, na verdade, a gente está estabelecendo um determinado espaço. Né? Então, por exemplo, o campus São Bernardo da UFABC. Né? Então, vamos falar sobre as coisas que estão dentro do campus. Né? Então, eu estou delimitando um certo espaço. Mas eu só posso delimitar esse espaço e falar, bom, mas tem um espaço ali fora, do bairro. Né? Porque está pressuposto o espaço em geral. Essa é a ideia dele. Né? Então, são partes de um mesmo e único espaço universal. Essas partes também não podem preceder como se fossem seus componentes, de modo que fosse possível a sua composição ao único espaço que a tudo abarca, mas somente nele são pensadas. Né? Quer dizer, a gente não obtém o espaço juntando partes para chegar ao espaço todo. Né? A ideia é que ele justamente está pressuposto quando a gente olha, né, e tenta delimitar uma espacialidade qualquer que seja, né, seja essas que eu dei o exemplo, seja uma galáxia, né, porque já tem pressuposto o espaço geral, universal. Ele é essencialmente uno, portanto. Né, e o diverso, a diversidade nele, portanto, também o conceito universal de espaço em geral baseia-se simplesmente em limitações dessa grande, né, unidade ilimitada. 4. O espaço é representado como uma grandeza infinita dada. Tá? Quer dizer, a ideia é que, a princípio, não tem fim o espaço. Porque se tivesse, o que haveria para lá do espaço? A gente pode pensar algo que seja fora do espaço. Algo que seja espacial, atemporal, etc. O pensamento, né, a gente pensa. Mas aí a gente já saiu da experiência. Já descolou da realidade. Essa é a ideia. Por isso que não dá mais para conhecer Deus. Esse tipo de coisa. Enfim, ele vai mostrar também que o espaço não é um conceito, é uma intuição. Tudo bem, eu sei que é complicado, né? Mas, na verdade, pensar o espaço é difícil. Né? O problema é esse. Não é só o que o Kant está dizendo que é complicado. Pensar o espaço é difícil. A questão em si é difícil. Né? Fala, Caio. Acho que consigo entender por que não é um conceito, mas, tipo, aí, poderia explicar de novo por que não é uma experiência? Porque ele é o pressuposto da experiência.
Toda experiência acontece no espaço. Ou seja, toda experiência já pressupõe o espaço. Ele é condição da experiência. Ele é condição de possibilidade. É uma premissa. Você poderia colocar nesses termos. Né? Por isso que é a priori. E é aquilo que eu, né, desde o começo venho dizendo. Bom, isso que é a priori, isso que é pressuposto. Né? Onde está? Né? Então, pensando tipo, como que algum empirista iria tentar rebater esse argumento. Porque o empirista falaria, não, pô, tô vivenciando o espaço aqui, consigo dimensionar ele e tal. Tipo. Mas o Kant concorda com isso. Você está vivenciando o espaço, mas você só pode estar vivenciando o espaço porque ele está pressuposto. Quer dizer, não é uma coisa que você derivou da experiência, que você, a partir de um acúmulo de experiências, você de repente chegou ao conceito do espaço. Ele não poderia dizer que é a primeira das observações? E tipo, ele parece, tipo assim, poderia, tentando, tá, não necessariamente eu concordo com isso, mas tipo, você nasce. Pô, o tempo e o espaço são duas coisas que você começa a já tem logo de cara vivenciar, tipo, imediatamente, assim, né? Tipo, nesse sentido, tipo, não é como se, não é a priori, mas é uma experiência, assim, é o primeiro golpe, digamos assim, né? Tipo, não sendo uma premissa, mas um ponto de partida. Tipo. Seria um outro modo de explicar as coisas, né? Enfim, mas aí você não poderia tomar o espaço e o tempo como pressupostos necessários, universais, etc, etc, porque aí poderia variar, né, conforme a experiência. Né? Cairia numa certa contingência, num certo relativismo. Esse é o problema. É interessante a questão, né? Assim, a gente poderia pesquisar e investigar um pouco mais sobre isso, né? Mas os interlocutores, né, do Kant, assim, como que vão criticar a noção dele de espaço, né? Mas é interessante você pensar justamente que eu perdi o raciocínio. Quer dizer, sim. O tempo todo, veja, a preocupação do Kant é justamente que se você toma a experiência sem pressuposto algum, nada é pressuposto, tudo vem da experiência, né, você vai ter o tempo todo o risco do relativismo. Sim. E da contingência. Né? E ele quer resolver isso, ele quer estabelecer como bases sólidas, né, o espaço e o tempo, os conceitos, nas leis da natureza, etc. Então, ele está montando, né, no fundo, toda uma estrutura que sustenta, digamos assim, a experiência. Em todos os seus níveis, né? A sensibilidade, o entendimento, na maneira como a razão articula, né? Produzindo teorias. Então, vamos dizer, a engrenagem toda, né? Digamos assim. Fala. Você acha que dá para pensar assim, que no 1 e 2 ele está dizendo alguma coisa como o espaço não vem da experiência, o conceito de espaço não vem da experiência, mas é contra a possibilidade da experiência, no sentido de refutar uma proposta que dissesse o conceito de espaço é derivado da experiência no sentido dos empiristas. Isso. E o 3 e o 4 o 4 não sei, mas o 3 seria alguma coisa como não é, o espaço não é um conceito que pode ser derivado apenas da razão, no sentido de que não é como um daqueles conceitos do entendimento que... Sim, boa, sim. Por isso que não é um conceito discursivo, claro. É intuição. Quer dizer, eu não poderia... Tem toda a razão. Pegou bem isso, né? Ele não poderia resolver espaço e tempo do mesmo jeito como ele resolve as relações entre os fenômenos em sua necessidade, por exemplo, a relação de causa e efeito. Ele vai resolver com o conceito de causa. Né? O espaço e o tempo são mais fundamentais do que tudo.
digamos assim, né? Do que a sensibilidade e os conceitos, né? Principalmente o tempo. Por isso que o Heidegger vai lá, né? Porque o tempo, no fim das contas, é que articula tudo, né? É o mais fundamental, porque é o que vai colocar as coisas em movimento, né? Enfim. E aí, na verdade, estou pensando aqui, né, para o Heidegger, o espaço vai ser, na verdade, a espacialidade é um modo do tempo, um modo de temporalização. Quer dizer, o tempo ele abre o espaço, digamos assim, né? Enfim, mas aí outra que eu estou pensando aqui para... Mas sim, você tem toda a razão, né? Ele tem que justamente explicar por que ele está colocando espaço e tempo, né, na intuição e não no entendimento. Porque, veja, eu não poderia ter sensação, né? Não poderia ver as coisas, eu não poderia nada sem o espaço e o tempo. Não é que eu não poderia pensar. Nos conceitos, ele estabelece as condições pelas quais a gente pode pensar o mundo, que nos permitem pensar, organizar as informações, né? O espaço e o tempo é o que nos permite, eles nos permitem o mais elementar, né? Por isso que eu dei o exemplo do bebê, você foi buscar também para falar, bom, a primeira experiência e tal. É isso, né? Não dá para pensar nada sem espaço e tempo. Pensar não dá para ver, não dá para tocar, não dá para fazer nada, não dá para viver no limite, né? Quer dizer, ou seja, são condições de possibilidade de tudo, né? Que é um pouco, né, o que o Heidegger vai dizer. Só que o Kant não fala que são condições de possibilidade de tudo, porque ele admite a possibilidade de coisas que estão além de toda essa armação que constitui a experiência, que constitui, em alguma medida, a própria natureza, né? E aí, né, não é à toa que Schopenhauer e Nietzsche vão dizer, né, malandramente, que ele fez isso de propósito para depois poder ter onde colocar o conceito de Deus, né? Porque se ele não deixasse, né, não falasse que tem as coisas em si mesmas, ele não poderia. Mas isso enfim, é uma certa malandragem, né? Porque, é necessário para ele montar essa engrenagem toda, né, a noção de fenômeno. Bom, então na parte seguinte, né, na exposição transcendental, então veja, o que ele fala, né? O que seria uma exposição transcendental? A metafísica ele relacionou com o a priori, né? A transcendental é a elucidação de um conceito como um princípio a partir do qual se pode discernir a possibilidade de outros conhecimentos sintéticos a priori. Mas eu queria chamar mais atenção para essa ideia. Princípio a partir do qual outros são possíveis. Porque é sempre vamos dizer, sempre esse o movimento que ele faz, né? Ele olha para a experiência e pensa, bom, o que torna isso possível? Quais são os princípios que possibilitam isso? Né? Quais são os princípios que... Então, aqui ele vai mostrar como que a geometria é possibilitada por essa noção de espaço. Então ele vai falar, né? A geometria é uma ciência que determina as propriedades do espaço de maneira sintética, mas também a priori. Então também entraria na chave do sintético a priori, né? O que tem de ser então a representação do espaço para que seja possível tal conhecimento. O que é o sintético a priori? Não depende da experiência e que universal é que não acrescenta algo no sujeito. Acrescenta. Essa diferença. Isso. Ou seja, é uma produção de conhecimento, né? É um modo de produzir conhecimento sem experiência. Então a matemática seria um caso clássico, né? E no caso da geometria, porque no caso da álgebra, a gente só precisa do tempo. Por quê? Porque, né, a gente faz os cálculos mentalmente, né? Claro que a gente... Mas... pode usar o dele. Então, multiplica 5 bilhões por 3 bilhões aí, para eu ver. Mas a questão do D sempre me confunde.
parte eu achei que era preciso uma intuição espaço-temporal. Aí por isso a gente precisa dos dedos. Dos pontos. Para os números? Uhum. Lá quando ele fala dos juízos, lá na introdução. Mas. Bom. A gente vai. Vamos ver. No caso da geometria, fica mais claro porque que o espaço é necessário, né? Claro. Então, o que tem de ser. Veja, aqui, aquele raciocínio que eu estava dizendo. Ele parte dos fatos. Então, nós produzimos física. Né? A física está aí, está explicando os fenômenos, descobriu a lei da gravidade. Como é possível? Aqui ele está olhando para a geometria e está se perguntando a mesma coisa. Ele está falando, já que nós fazemos geometria, fazemos há muito tempo, né? O que torna possível? Né? Qual a noção de espaço que torna possível, que torna compreensível que a gente tenha elaborado a geometria, que o ser humano tenha produzido a geometria? Então ele diz, ele tem de ser originariamente uma intuição, pois a partir de um mero conceito não podem ser extraídas proposições que vão além do conceito, tal como ocorre na geometria. Mas esta intuição tem de encontrar-se em nós, quer dizer, a geometria não é feita só de juízos analíticos, né, em outras palavras. Esta intuição tem de encontrar-se em nós a priori, isto é, antes de qualquer percepção de um objeto, e tem, portanto, de ser pura, não empírica. Pois as proposições geométricas são todas apodíticas, isto é, ligadas à consciência de sua necessidade, como, por exemplo, em o espaço tem apenas 3 dimensões. Tais proposições, contudo, não podem ser juízos empíricos ou de experiência, nem ser a partir deles inferidas. Quer dizer, a gente não faz a geometria a partir da realidade. Né? A gente projeta formas, vamos dizer, ideais, cuja perfeição, né, só existe na intuição pura, digamos assim. Né? Quer dizer, as formas, né, na realidade, mesmo quando a gente, né, produz, claro, né, a gente pode chegar num grau muito grande de exatidão, né, mas sempre vai ter um nanômetro, sei lá, né, que pode estar, de não dar, por exemplo, um triângulo equilátero. Então, e aí se pergunta, como pode estar na mente uma intuição externa, espacial, que antecede os objetos, e na qual o conceito dos últimos pode ser determinado a priori. Obviamente, apenas na medida em que ela tem seu lugar simplesmente no sujeito, como a constituição formal do mesmo, para ser afetado por objetos, e assim receber uma representação imediata dos mesmos, isto é, uma intuição, apenas, portanto, como forma do sentido externo em geral. Tá, quer dizer, aqui eu tinha colocado um pouco, o mesmo olho que eu botei lá na outra, né? Acho que a gente já passou por isso. Mas aqui, né? Então, é como, né? Então a gente tem, né? Eu tinha colocado lá no primeiro, a intuição pura, ela é a condição de possibilidade da intuição empírica. Né? Então, vamos dizer, nós temos, de alguma maneira, né? Quer dizer, a espacialidade previamente em nós, na mente. Né? Então aqui nós vamos dizer, desenhamos, né, figuras geométricas puras, né, e estabelecemos relações entre elas, e tudo isso funciona operando num plano espacial ideal. Né? Quando a gente vem para a intuição empírica, aí a gente pode pegar, fazer um quadrado, né, colorir de verde, e a mesma coisa com as outras formas. Né? E na verdade a gente pode fazer isso em muitas escalas. Né? De certo modo, a engenharia, né, é um pouco isso. Né? Você projeta, vamos dizer, o arquiteto faz a planta, né, e aí o engenheiro constrói na empiria. Né? Vamos dizer, claro que a planta já é um desenho, né, então ela já tem uma concretude, mas, digamos, a noção, né, de você projetar algo, né, mentalmente, para daí realizar, né, supõe essa relação, esse tipo de relação, né? Um pouco essa ideia. Por isso que ele diz, somente a nossa elucidação assim torna compreensível a possibilidade da geometria. O raciocínio é sempre esse. Tá? Enfim,
Né? Um pouco essa ideia. Claro que sempre vai ficar um estranhamento. Né? Ora, mas espera aí, é subjetivo, né? Essa ideia do subjetivo, ela cria, tanto é que, né, vocês viram a citação do Hegel aqui, né, batendo por causa disso. Então essa coisa do subjetivo vai ser muito problematizada, né, depois, no século XIX, XX, quer dizer, todo mundo vai brigar com isso, né? O próprio Heidegger, né, que teve uma aula que eu falei, né, que vai pensar o ser no mundo para pensar, quer dizer, na verdade, isso só é possível porque o sujeito e o mundo estão sendo dados co-originariamente, digamos assim, né? Então, é do mundo e do sujeito ao mesmo tempo, né? Você supor subjetivo, o mundo está lá fora, né? Sempre tem um certo estranhamento, né? Mas é um pouco aquilo, né? Acho que uma maneira de pensar, e um pouco é o viés do Cassirer, dos neocantianos, né? Kant colocou no sujeito, vamos dizer, porque, né, no quadro da filosofia moderna era um pouco essa ideia, mas eles evitam falar em sujeito. Mas tem vamos dizer, um plano formal, lógico, etc., que independe da experiência para eles. Né? A própria noção de transcendental, né, mantida, enfim, vai estar no Russell também. Né? Mesmo, em alguma medida, o projeto do Heidegger em Ser e Tempo ainda é um projeto que tem um pouco dessa natureza transcendental, mas tentando justamente colar, né, sujeito e mundo. Mas é uma maneira, né, de explicar. Se a gente pensa na geometria, né, acho que dá para visualizar um pouco melhor, não dá? Pensando nesse exemplo que eu dei né, da arquitetura e da engenharia. Quer dizer, tem a planta aqui e lá você vai ter o negócio concreto. Como que é possível? Como que a nossa mente faz isso? Né? Os animais não fazem isso. Só o ser humano é capaz de fazer isso. Né? Então, de alguma maneira, a gente tem essa capacidade. Esse é o ponto. Fala. A intuição empírica, ela vai se dar na sensação. Isso. E a pura é na mente? É na mente. Mas ela tem influência da sensação. Ela, na verdade, ela é como se fosse o preâmbulo da sensação. Aquilo que nos faz capazes de ter a sensação. Ela está pressuposta na sensação. Então, é a parte da mente que já corresponde, vamos dizer, à sensibilidade, embora seja anterior. Por isso que naquele outro slide, né, eu coloquei daquele jeito. Eu coloquei a intuição, onde que tá? Aqui, né? Pura e empírica, né? A pura anterior, assim, então é como se ela está colada na empírica, mas ela é a priori. Essa é a ideia. Então, ela própria pode ser pensada sem objetos da sensação, que é o caso da geometria. Então, ao mesmo tempo que o Kant elucida a sua definição de espaço, né, e justifica em alguma medida por meio da geometria, né, a geometria funciona como uma espécie de confirmação, né, acaba uma espécie de atestação do que ele está dizendo, assim, um argumento a favor, né, digamos assim. Ajuda, né, um pouco a visualizar, né. Bom, aí vem essa seção, né, em que ele tira conclusões a partir dos conceitos acima, que é interessante porque ele vai justamente, enfim, entrar em questões espinhosas, né, do sistema dele, digamos assim, né? Então, primeiro, o espaço não representa nenhuma propriedade de coisas em si ou das relações destas entre si. Isto é, nenhuma determinação das mesmas que fosse inerente aos próprios objetos e permanecesse mesmo depois de abstraídas todas as condições subjetivas da intuição. Vejam, deixa eu voltar aqui. Eu poderia supor, né? Estou aqui, eu quero estar raciocinando da seguinte maneira, né? Então nós temos a intuição pura, né? Na mente, né? Na sensibilidade, uma faculdade, que eles chamam de faculdade mental, ou faculdade do ânimo, né? Já tem aquele problema, né?
dificuldade de tradução, que explica a intuição empírica. Quando ele fala, olha, isso não tem nada a ver com as coisas em si mesmas, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, porque eu poderia, em vez de supor isso, né, então isso aí que eu desenhei, né, então aqui está a mente, né, o sujeito, aqui está a experiência, e o que eu tenho na experiência? Fenômenos. Os objetos tal como aparecem para nós. Eu poderia dizer que, na verdade, a espacialidade é algo próprio das coisas em si. Então, o espaço não está aqui, vamos dizer, antes, aquém da experiência, mas sim além. Vamos dizer, um substrato suprassensível, talvez, né? Intelecto divino. Eu poderia supor isso. Mas isso, ele está dizendo que não pode. Por quê? Tem a ver com toda aquela discussão da física clássica com o Hume, etc. Depois da crítica do Hume, ele não vai mais para aquele lado. Mas era, né, a tendência da metafísica clássica seria explicar por esse viés. Né? Então esse é uma primeira conclusão. Outra conclusão, a B. O espaço é tão somente a forma de todos os fenômenos. Né? Justamente, não é coisa em si, de novo, né? Primeiro a negativa, depois a positiva. Não é coisa em si, é só fenômeno. O espaço é tão somente a forma de todos os fenômenos dos sentidos externos. Isto é, a única condição subjetiva da sensibilidade sob a qual nos é possível a intuição externa. Está vendo? Ela que torna possível a intuição externa. Como, no entanto, diz ele, a receptividade do sujeito para ser afetado por objetos antecede necessariamente todas as intuições desses objetos, volta para aquela questão, né, que o Caio colocou. O Kant está dizendo o seguinte, né, o bebê nasceu, né, o espaço já está pressuposto. A receptividade já está dada, porque ela é própria do ser humano. Então antecede as intuições. Então compreende-se como a forma de todos os fenômenos possa estar dada na mente antes de todas as percepções reais, ou seja, a priori, e como ela pode, enquanto intuição pura em que todos os objetos têm de ser determinados, conter princípios das relações dos mesmos antes de toda a experiência, né, que é sempre né, a estratégia dele, mostrar como você tem princípios que são anteriores, que possibilitam, né, a experiência. Tudo bem? O Alan Wood fala a respeito da física, da geometria não euclidiana, no sentido de que seria um contraponto. Sim. Porque a gente nessa dimensão matemática a gente não remeteria a as formas ideais no intuição pura, é isso? Quer dizer, tem um monte de coisa que vai acontecer na ciência posterior, né, que vai fazer balançar todo esse edifício, né, que o Kant está montando. Por isso que, né, como eu comentei, muitas tentativas de atualizar, renovar a filosofia do Kant, né, pegam um pouco, vamos dizer, mais a ideia geral, né, não, né, no detalhe todas as soluções que ele deu. Né. 12 categorias. Isso. Um pouco, né, essa... Porque eu não me lembro direito agora, já li sobre, não sei se a geometria não euclidiana não é só 3 dimensões, né? Então, isso que ele acabou de afirmar, o espaço tem 3 dimensões, já foi para o espaço. Que não funciona que 2 linhas paralelas não se encontram. Isso, Então, né, assim como a física do Einstein, né, num sentido similar, vai desautorizar, em grande medida, toda essa estrutura que ele montou por trás da física do Newton, como se fosse, né, a verdade absoluta e única, etc, etc.
por isso que, né, a ideia que a gente vai ver depois, né, dos princípios regulativos que aparece na terceira crítica, acaba sendo uma ideia mais interessante por vezes, né, de trazer para pensar essa renovação da filosofia kantiana na cena contemporânea, que é uma estratégia inclusive do Cassirer, do que os princípios fortes da primeira crítica, né? Porque lá ele vai falar muito numa chave heurística, né, de interpretação, já uma chave mais perspectivista, digamos assim, né? Então vamos pensar na natureza como se fosse tarará, tarará. Aqui não, né? Aqui está sendo tudo determinado, está montando a coisa assim como a terra da verdade, a ilha da verdade, como a gente viu, né? Bom, aí depois, no terceiro parágrafo, né, dessa parte, ele vai falar, isso é interessante, nós só podemos, portanto, falar de espaço, de entes extensos, etc., do ponto de vista de um ser humano. Se saímos da única condição subjetiva sobre a qual podemos receber a intuição externa, isto é, tal como podemos ser afetados pelos objetos, então a representação do espaço não significa absolutamente nada. Ora, aqui está mais para realista ou para idealista? Idealista, né? Parece que ele está dizendo assim, olha, sem o sujeito não tem mundo. Né? Por outro lado, né, quer dizer, quando ele fala do ponto de vista de um ser humano, isso é interessante para a gente pensar aquela questão do perspectivismo. Né? Porque o que ele está dizendo? E aí é um pouco mais razoável a coisa. Né? Se a gente pegar só a primeira frase, né? Se a gente pensar, bom, a gente só pode falar de espaço, do que quer que seja, do ponto de vista humano, porque nós somos humanos, né? Afinal de contas. Quer dizer, a gente não pode falar do mundo do ponto de vista do cachorro, ou do ponto de vista de outros seres racionais, né, que o Kant usa muito essa figura, que a gente, né, costuma brincar, bom, né, será que ele está se referindo aos marcianos, né, a seres, né, extraterrestres? É do ponto de vista humano. A forma permanente dessa receptividade, a que chamamos sensibilidade, é uma condição necessária de todas as relações em que objetos são intuídos como fora de nós. E caso se faça abstração desses objetos, caso se abstraia desses objetos, ela é uma intuição pura que leva o nome de espaço. Como não podemos fazer das condições peculiares da sensibilidade, condições de possibilidade das coisas, veja, mas apenas de seus fenômenos, então podemos perfeitamente dizer que o espaço abarca todas as coisas que podem aparecer externamente, mas não todas as coisas em si mesmas, quer elas possam ser intuídas ou não, e quem quer que seja o sujeito. Né? Aqui que ele fala, pois não podemos julgar de modo algum sobre as intuições de outros seres pensantes, se são ou não vinculadas às mesmas condições, parará. Então vejam, né? Aqui fica clara a função que tem a distinção fenômeno-coisa em si. Né? Porque se ele não tivesse feito essa distinção, ele não podia aqui afirmar, né, que o espaço abarca tudo tal como aparece para nós. Ou seja, ele não está falando das coisas mesmas, das coisas em si mesmas. Porque se ele dissesse que está falando das coisas em si mesmas, ele estaria indo além, né? Estaria voltando para a metafísica clássica, pretendendo ter um conhecimento das realidades últimas, para além do que a gente vê, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, isso que ele está chamando de fenômeno, né, é o mundo aí todo. Né? Enfim. Mas a gente poderia se perguntar, bom, talvez o espaço seja assim em condição, possibilidade, né, valha para todas as coisas mesmo. Talvez. Só que ele não pode afirmar. Então, essa redução à subjetividade tem muito esse papel de reconhecimento da limitação humana. Né? O conhecimento humano só posso afirmar isso, eu não posso afirmar mais do que isso. Mas faria sentido, né, pensar que é mais do que isso. Né? Faz sentido pensar que, né, os objetos existem mesmo e tal. Né? Enfim, volto para aquela discussão de realismo e idealismo e assim por diante. Mas é um pensamento. Ele não pode garantir isso. Né? Uma modéstia assim, quer dizer,
chega a ser um certo ceticismo, né? Ele diz, olha, só vou até aqui, além daqui eu não posso ir, né? Tem um espírito cético em alguma medida. Eu não posso conhecer a verdade última das coisas. Se acrescentamos, ele prossegue, né, a limitação de um juízo ao conceito de sujeito, o juízo vale então incondicionalmente. Ou seja, supondo um juízo sobre relações espaciais, né? Que é o exemplo que ele vai dar. Proposição: todas as coisas estão umas ao lado das outras no espaço, vale somente sob a limitação de que essas coisas sejam tomadas como objetos de nossa intuição sensível, né? Ou seja, como fenômenos. Tá? E aí ele prossegue. Então, e ele pode acrescentar e dizer: todas as coisas estão como fenômenos externos umas ao lado das outras no espaço. Esta regra vale universalmente sem limitação. Por que ela pode valer universalmente? Porque são fenômenos. Ele não poderia dizer isso das coisas em si mesmas. Ele não poderia dizer que uma regra vale universalmente para as coisas em si. Porque ele não conhece as coisas em si. Nós não conhecemos as coisas em si. Então, né, quando eu estabeleço esse limite, olha, só vou falar dos fenômenos. Né, como se ele está se garantindo. Né? E ele diz: nossas exposições ensinam assim a realidade, isto é, a validade objetiva do espaço com relação a tudo aquilo que pode apresentar-se a nós externamente como objeto, e também a idealidade do espaço com relação às coisas quando são consideradas pela razão em si mesmas, isto é, tomadas sem levar em consideração a constituição de nossa sensibilidade. Ou seja, aquilo que se apresenta a nós externamente é real. O que significa real para o Kant? Ele coloca aqui entre parênteses, né? Objetivamente válido. Objetivamente, no sentido de que vale para todos os sujeitos e para tudo aquilo que constitui o tal ponto de vista humano. Né? Porque não é a realidade absoluta. E o espaço é ideal porque é mental. Aquilo que a gente tinha visto, né? Ele fala: nós afirmamos, portanto, a realidade empírica do espaço, empírica para toda experiência externa possível, nossa experiência, mas também a idealidade transcendental do mesmo. Realidade empírica e idealidade transcendental. Quer dizer, ele tem idealidade no sentido de que ele está na mente, mas ele tem realidade no sentido de que todas as coisas que a gente vê na experiência estão ali. Tá? Deixa eu passar aí. Bom, falta um pouquinho, né? O meu aqui está adiantado. Bom, de qualquer modo, né, acho que está bom. Por aqui. Eu coloquei dois aqui, mas aqui eu estava tentando pensar o seguinte, ó. Ele fala das sensações, né? Um outro jeito, uma outra representação para pensar isso, né? É como se o espaço, né, só tem extensão e figura, né? Como a gente viu. Então, eu coloquei aí uma rede de quadradinhos, né, como se fosse né, só extensões e figuras, né? As sensações que vêm de fora, né, mexem, né, mobilizam ali a nossa mente, afetam a nossa mente, como ele diz. E nós, pelo entendimento, estamos projetando conceitos e interpretando as coisas, né? Então, para você, a princípio, você viu lá um borrão que você não sabia o que era. Quando alguém te falou, né, alguma coisa, você aí conseguiu, através de um conceito, captar o que você estava vendo. Né? Vamos dizer, a espacialidade seria isso que está no meio, né? Que está entre nós e o mundo. Como se fosse o que estabelece a nossa relação com o mundo. As coisas vêm e nós recebemos e, ao mesmo tempo, já interpretamos.
pouco essa ideia. A espacialidade, né, seria isso. Não sei se foi uma maneira assim, que me ocorreu de tentar representar assim, por né, uma outra representação, para a gente pensar essa relação, né, entre a mente e as sensações que afetam a sensibilidade. O que o Kant fez lá em cima? Ele tirou o que era conceitual, tirou o que era da sensação, sobrou o quê? Sobrou essa rede aí. Essa rede seria o espaço, enquanto, né, forma pura. E aqui, já adiantando um pouco, quer dizer, aí na quinta-feira a gente vai ver um seminário sobre o tempo, né? Mas ele aqui já falou, né, do sentido interno. Então, vamos dizer, o espaço, aquela teia, né, que eu coloquei assim, os quadradinhos, né, mas vamos pensar aqui, né? Então, a espacialidade e o tempo é isso que coloca as coisas em movimento, digamos assim, né, que dá animação, anima a realidade. Em vez de serem coisas estáticas, paradas, elas se animam graças ao tempo. E a gente tem o tempo todo, né, nessa conjunção de espaço e tempo, sensações de um lado, conceitos do outro. E isso vai constituindo, né, o nosso entendimento da realidade. Então, tempo e espaço são pressupostos. Tá? Um pouco essa ideia. Não são coisas que a gente vê. Eles estão pressupostos desde o princípio, desde quando a gente nasceu. Um pouco essa ideia. Talvez, né, como eu disse, talvez como, né, de fato, condições do mundo em si. Só que eu não sei. Então, é do mundo fenomênico. Isso, Kant, ele se sente autorizado a dizer. Do mundo fenomênico que ele pode falar. Que é um argumento, né, que o próprio Leibniz, eu cheguei a comentar, né, fala, bom, digamos que seja um sonho. O que importa é que o sonho funciona assim assado, né? Agora, né, a gente não acha que é sonho, né? Enfim. Mas há uma questão mesmo de um reconhecimento de limite, né? Um pouco essa ideia de limite do conhecimento humano. Bom, sei que é um tema difícil, né? Mas como eu disse, né? Não é só o Kant que é difícil aqui a questão mesmo é difícil, né? Pensar o espaço e pensar o tempo é difícil, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho muito difícil pensar o espaço e o tempo. O que são o espaço e o tempo, né? Bom, quinta-feira a gente vai ver o tempo, se der tempo.